Estamos de volta para continuarmos aí tratando dos atos administrativos. Finalizamos o bloco anterior tratando dos elementos ou requisitos de validade do ato. Esse é um tema, eu já disse, fundamental, presente aí na maioria esmagadora dos concursos. Dificilmente você vai enfrentar uma prova que não vai cobrar esse tema. É bom relembrar que todo e qualquer ato, tanto ato vinculado quanto ato discricionário, todo e qualquer ato exige 5 elementos ou requisitos de validade: a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Desses elementos, em todo e qualquer ato, mesmo no ato discricionário, a competência, a forma e a finalidade são expressos em lei, são elementos vinculados. Agora, o motivo e o objeto serão discricionários quando se trata de ato que? Discricionário. Atenção para esse aspecto aí. Algo que eu gostaria de registrar também é o seguinte: cuidado, por quê? Porque não existe ato completamente ou inteiramente discricionário. É coisa que aparece em prova também. O ato só vai ser discricionário no tocante a seu motivo e objeto. Porque mesmo sendo discricionário, a competência, a finalidade e a forma, mesmo de um ato discricionário, são expressas em lei, são vinculadas. Agora vamos fazer o quê? Vamos analisar os detalhes importantes aí para você gabaritar a sua prova de qualquer banca, de cada um dos elementos. Vamos analisar a competência, depois com calma, finalidade, forma, um por um dos elementos, para você aí dominar os conhecimentos, os aspectos, os detalhes importantes e fundamentais para você acertar as questões de prova. Então vamos lá. Na tela, competência. Competência. O que é a competência? É o conjunto de atribuições e responsabilidades conferidas por lei. Vejam que a competência é sempre fixada por lei a um agente ou autoridade. A um agente ou autoridade. Então essa é a competência. O que eu gostaria de destacar para você aqui? Cuidado, cuidado. Cuidado quando uma questão de prova conta lá uma historinha sedutoramente e lá no meio dessa historinha ele fala: porque a autoridade máxima, a autoridade política, o governante estabeleceu, fixou, alterou, definiu a competência de um subordinado, de uma autoridade. A competência não pode ser definida por autoridade. A competência é definida em lei, mediante uma lei. Então só quem pode definir a competência é o Poder Legislativo mediante a aprovação de leis. Leis em sentido amplo aí. Tudo bem? Então cuidado com isso. Com a questão da competência ser fixada sempre por lei. Mais um detalhe. A competência pode ser compreendida em prova como sendo sujeito, é sinônimo. Sujeito ou autoridade competente. Quando ele falar sujeito ou autoridade competente, você já sabe. Ele estará falando da competência. Ele estará falando da competência. É sinônimo de competência. Beleza. Agora, a competência é um poder legal. Isso é uma outra coisa que ele coloca nas questões. É um poder legal. Ou seja, é um poder decorrente. Poder decorrente de lei. De uma previsão legal. É um poder legal. Além disso, competência, gente, não se presume. A competência não se presume. Você, no exercício do seu cargo público, diante de uma situação concreta, se você analisa o ordenamento jurídico e você encontra a lei dizendo que você tem poderes para A e B, mas no caso concreto você precisa realizar um C. Se não tiver explícito em lei que você tem essa competência, esse poder para C, não presuma que você tem. Porque senão você vai invalidar o ato por vício de competência. A competência não pode ser presumida. Ela é sempre expressa em lei. Ela é sempre expressa em lei. Esse é um detalhe importante. Mais um detalhe. Competência é capacidade mais
legitimidade. Capacidade mais legitimidade. Eu gosto de dar uma ênfase nisso aqui para evitar que você cometa um deslize numa questão sorrateira que o examinador gosta de fazer. Ele diz assim, ó, a competência é a capacidade conferida a um agente para a prática de atos administrativos. É sedutora essa definição, mas está errado. Porque a capacidade que ele está falando ali é a capacidade de exercício. É a aptidão para poder praticar atos jurídicos por si mesmo. Lembra da pessoa capaz, da capacidade? Pois é, essa capacidade você tem que demonstrar como requisito para investidura no cargo ou função. Um dos requisitos para você tomar posse no cargo é comprovar idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental. Em outras palavras, comprovar a sua capacidade. Porque para ser capaz tem que ter no mínimo 18 anos e tem que ter plena aptidão mental, física, principalmente a aptidão mental. Então, capacidade é um requisito para você ser investido no cargo ou função. Agora, a legitimidade que vai completar a sua competência, a legitimidade, ela vem com a investidura. Investidura legítima no cargo ou função. Então, competência é decorrente, é o poder de agir, competência para agir, poder de agir, depois que você já demonstrou capacidade e que se tornou legitimado para a prática de um ato após a investidura. Então, cuidado, porque competência não é nem só a capacidade, nem só a legitimidade. Atenção para isso. Continuando ainda, a gente vai ver o seguinte, a competência, aqui olha, a competência ela é irrenunciável. Irrenunciável. Como assim? Você não pode estar investido num cargo, por exemplo, da carreira policial e renunciar, abrir mão ao seu dever de efetuar a prisão em flagrante, por exemplo. Então, ou você pede para sair do próprio cargo, ou você, estando no cargo, você não pode renunciar, abrir mão, não querer exercer alguma das competências que são conferidas por lei a esse cargo no qual você está investido. Então a competência é irrenunciável e ela deve, não é só pode, ela deve ser exercida pelo órgão ou a autoridade a quem foi conferida como própria, a quem a lei conferiu essa competência. Salvo, transitoriamente, os casos de delegação e avocação de competência. Porque quando você delega e avoca competência, a gente vai ver isso mais à frente, quando falar do poder hierárquico. Quando você delega e avoca competência, você está deslocando transitoriamente a competência, mas não está renunciando, não está perdendo essa competência. Isso aqui você vai encontrar no artigo 11 da Lei 9784/99. Vale a pena a leitura desse artigo 11 da Lei 9784/99, que trata aí do fato de que a competência é irrenunciável. A competência é irrenunciável. Você pode colocar também aí, complementando, que a competência é inderrogável. Aparece isso em prova também. Complementa aí do seu próprio punho. Inderrogável. O que significa isso? Não é uma renúncia, não é você falar assim, eu estou abrindo mão da competência, não quero exercê-la. Não. Derrogar a competência é você... Derrogar é afastar. Então, inderrogável significa, em nenhum caso, você pode optar por deixar de exercer a sua competência, seus poderes, se for de sua conveniência, ou da conveniência de outra. Você não pode falar assim, não, hoje eu vou relevar, hoje é um dia santo,
um dia milagroso, eu não vou aplicar as multas de trânsito. Vou constatar as infrações, mas não vou exercer a competência e o poder de aplicar as multas. Não pode. Aí você estaria derrogando. Então você nem pode desconsiderar e nem pode negociar. Você fala, olha, eu vou abrir mão de aplicar a multa a você se você se comprometer a fazer caridade. Não posso fazer, não posso transigir, negociar com a competência. Então isso de não poder desconsiderar, hoje eu vou abrir mão, hoje eu não vou aplicar essa multa. Não pode nem desconsiderar, nem transigir, nem negociar com a competência. Fazer, olha, se você fizer tal coisa, eu deixo de exercer a competência e te aplicar o ato. Não pode fazer isso. Tudo bem? Bom, continuando aqui na tela, a gente vai tratar da primeira observação a respeito de competência. O tema ainda é competência. O tema ainda é competência. Bom, o que acontecerá se um ato for praticado com a inobservância ou um vício? Vício, gente, é uma ilegalidade, uma desconformidade com a lei. Chama-se de vício. Um defeito do ato. Uma inobservância ou vício de competência. O que isso vai causar? Olha aqui. Isso acarreta nulidade do ato, invalidação, anulação do ato. Professor, são expressões sinônimas? Não. Estão intimamente correlacionadas, mas não são sinônimas. Então vamos lá para você compreender. Nulidade. Nulidade é a característica do ato que foi praticado contra a lei, em desacordo com a lei. O ato que tenha nascido, que tenha sido praticado em desacordo com a lei, diz-se dele ser um ato nulo. Tudo bem? Então a nulidade é uma característica de um ato produzido em desconformidade com a lei. Eu digo, esse ato é nulo. Bom, se esse ato tem uma nulidade, se ele é nulo, se ele tem uma desconformidade com a lei, ele tem que ser retirado do mundo jurídico. Porque você não pode deixar, a administração não pode deixar perpetuar no mundo jurídico atos que contrariam a lei, já que a administração só pode fazer, só pode permitir o que a lei expressamente autoriza. Bom, se o ato é nulo, se ele tem uma nulidade e ele precisa ser retirado, genericamente, retirar um ato do mundo jurídico, a retirada de um ato administrativo do mundo jurídico é chamado de invalidação. Aqui, ó. É o gênero. Invalidação é toda maneira de você retirar um ato do mundo. Vou invalidar, vou retirar do mundo jurídico. Retirar do mundo jurídico. Bem, agora, a espécie de invalidação própria para aquele ato que é nulo, a espécie de invalidação, de retirada do ato que é nulo, a espécie própria para isso é a anulação. Anulação. Nulidade é a característica do ato que nasceu contrário à lei. Invalidação é retirar um ato do mundo jurídico. E anulação é a espécie de retirada daquilo que é nulo. Aquilo que é nulo. Continuando aí. Continuando. A nossa segunda observação, muito importante. Vício, ou seja, ilegalidade, defeito de competência, admite, permite convalidação. Convalidação, gente, a gente vai ver ao final do capítulo de Atos, mas convalidação é corrigir. Corrigir ou sanar um vício. E aí a gente vai ver com calma depois o que pode ser corrigido e o que não pode. Já está dito aqui, adiantado, que vício de competência admite convalidação. Então, na sua prova, se a questão falar genericamente vício ou vício de competência podem ser convalidados, admitem convalidação, isso vai estar correto. Agora, muita atenção. Olha aqui na tela. Olha. Vício, ou seja, ilegalidade, defeito, né?
de competência ou ele pode falar incompetência. Ou ele fala vício de competência ou de incompetência, tanto faz. Vício de competência, gente, o vício de competência, ele pode ser de dois tipos, duas espécies. E aí a convalidação vai depender disso. Comigo na tela, vício de competência ou incompetência, ele pode ser um vício de competência contra a pessoa. Basta você saber isso. Pode ser contra a pessoa. E se é contra a pessoa, ainda pode ser um vício de competência privativa e vício de competência o quê? Exclusiva. Vício de competência privativa e vício de competência exclusiva. Mas o vício de competência pode ser contra a matéria. Também pode ser contra a matéria ou material. Bom, o que é fundamental você gravar? Em regra, genericamente falando, lá na sua questão de prova, genericamente falando, vício de competência admite convalidação? Perfeito, você vai marcar como correto. A vício na competência pode ser convalidado? Correto. Mas olha o detalhe, se ele falar todo e qualquer vício na competência de um ato, pode ser convalidado? Aí não. Aí não. Comigo na tela. Não admitem ou admitem convalidação, não, vício de competência exclusiva e vício de competência contra a matéria. Se a sua questão de prova falar que é uma competência exclusiva, você já sabe, não admite convalidação, ponto. Se a questão de prova falar que é um vício de competência material ou contra a matéria, você já sabe, não admite convalidação. Não tem como corrigir, como sanar esse vício. Atenção a isso. Então, a rigor, só dá para convalidar vício de competência privativa contra a pessoa. Mas o que você precisa saber mesmo na ponta da língua é: vício de competência pode ser convalidado? Ponto. Está correto. Qualquer vício de competência ou todo vício de competência admite convalidação. Está errado. Vício de competência exclusiva pode ser convalidado. Errado. Vício de competência material ou contra a matéria pode ser convalidado. Errado também. Fique com isso, você vai com tranquilidade resolver todas as questões de prova aí. Bom, continuando. Agora a gente vai para mais um elemento ou requisito de validade do ato, que é a finalidade. Não é demais ressaltar que o vício no tocante à finalidade, no vício no tocante à legalidade, é uma violação à lei. Porque um vício no tocante à finalidade é uma violação à lei. Por quê? Porque a finalidade é expressa em lei. Bom, então só relembrando, a finalidade é expressa em lei, é um elemento vinculado. Expressa em lei, definido em lei. Bom, o que é a finalidade? Finalidade é sempre o interesse público que deve ser alcançado com a prática do ato. Finalidade é sempre o interesse público que deve ser alcançado com a prática do ato, conforme determina a lei. Conforme determina a lei. Então, vejam só, você pode ter o interesse público geral, mas você pode ter um interesse público específico. Então é mais ou menos assim, olha. Se um servidor público comete uma infração disciplinar, ele, por interesse da coletividade, merece ser punido. Pode tomar uma advertência, pode tomar uma suspensão ou até uma demissão. Servidor público cometeu uma das infrações disciplinares previstas no estatuto, ele é passível de punição, é interesse da coletividade que ele seja punido. Mas a lei vai dizer qual é a finalidade específica dessa punição e o ato para isso. Então, por exemplo, lá no estatuto da 8.112, na 8.112 federal, tem assim, ó, remoção de ofício de um servidor para outra localidade. A remoção de ofício do servidor, a lei já diz, está no artigo 36 da 8.112. Remoção de ofício
somente pode ter a finalidade específica de atender uma necessidade comprovada de serviço em outra localidade. Remoção de ofício é um ato administrativo que só pode ter como finalidade específica atender necessidade de serviço em outra localidade. Muito bem. O que acontece? Suponhamos que o servidor cometeu uma infração qualquer e aí a autoridade competente resolve removê-lo para uma localidade longínqua para punir. Esse ato de remoção para punir, você pode falar, mas é melhor do que ser demitido. Mas é um desvio de finalidade, porque a finalidade específica prevista em lei para remoção não é essa, não é punir. Então, cuidado aí com a finalidade. Bom, primeira observação que a gente tem de ter em relação à finalidade. Primeira observação em relação à finalidade. Óbvio 1. Se o ato for praticado com inobservância ou vício de finalidade, o que isso vai acarretar? Se o ato for praticado com inobservância ou vício de finalidade, o que isso vai acarretar? Isso acarreta nulidade, ou então ele fala em invalidação ou anulação do ato. Nós já sabemos o que é. Vício de finalidade acarreta isso aí. Muito bem. Agora, olha a OBS 2. Comigo. Se lá no vício de competência é possível convalidação, admite convalidação em certas circunstâncias, se na competência o vício pode ser convalidado, na finalidade, em hipótese alguma. Vício ou desvio de finalidade não admite convalidação em circunstância alguma. Então, é nulidade, pronto. Esse ato tem que ser desfeito. Não tem jeito. Vício ou desvio de finalidade não admite, não aceita convalidação. Não tem como convalidar. Olha, é fundamental, indispensável, que você internalize, memorize aí na sua cachola quais são os elementos que admitem ou que não admitem convalidação. Porque ao final do capítulo de Atos, teremos o tópico da convalidação. E ao chegar lá, você tem que dominar com segurança o que pode e o que não pode ser convalidado. Quais dos elementos admitem convalidação. Tudo bem? Então, a competência admite finalidade? Já não. Vai gravando aí. Além disso, OBS 3. Terceira observação aí no tocante ao elemento finalidade. Vício ou desvio de finalidade necessariamente vai acarretar uma violação ao princípio da impessoalidade. Então, todo desvio na finalidade necessariamente acarreta violação ao princípio da impessoalidade. E também, todo desvio de finalidade é uma hipótese de abuso de poder. A gente vai ver mais à frente quando for estudar poderes administrativos. Todo desvio de finalidade necessariamente também é uma hipótese aí de abuso de poder. Necessariamente aí vai ser uma hipótese de abuso de poder. Atenção para isso. Muito bem. Agora a gente vai tratar da forma do ato. Lembrando que a forma também é um elemento de validade expresso em lei, ou expresso em lei. Portanto, é um elemento vinculado aí. Bom, o que se deve compreender e entender por forma? Olha aí na tela. Forma é o meio de exteriorização do ato, de externalizar a vontade administrativa. Comigo aqui, olha. Nós não definimos, não conceituamos o ato como sendo uma manifestação de vontade que vai produzir um efeito? Essa vontade que forma o ato, essa vontade, ela precisa ser externalizada, transmitida, veiculada, para que ela atinja os efeitos, para que produza juridicamente seus efeitos. Então, essa vontade, ela vai constar de um suporte para poder transmitir. É, na verdade, um mecanismo de comunicação
da vontade, da ordem administrativa. Pode ser escrita, pode ser verbal, pode ser gestual, predominantemente escrita pelo rigor formal que a escrita garante, pela garantia, a segurança que o documento escrito garante. Mas não só escrito. Então, isso também pode ser chamado do revestimento do ato, ou seja, é como esse ato se apresenta externamente. Forma. Beleza. Quais são as espécies de forma? Quais são as espécies de forma aí admitidas? A forma escrita é o registro documental aí da vontade, é a mais comum, é a que garante mais certeza, mais segurança, forma escrita. Mas tem a forma verbal, as ordens de serviço numa repartição normalmente pela forma verbal. Tem a forma gestual, é o caso do agente de trânsito. Semafórica luminosa, acendeu o semáforo vermelho é uma ordem de pare, o verde é uma outra ordem. Pictórica, os símbolos de sinalização de trânsito, são símbolos que exprimem uma ordem de trânsito, proibição ou permissão. Sonora, forma sonora. Se você vai conduzindo o seu veículo aí pelas vias de sua cidade e atrás de você vem uma ambulância do Corpo de Bombeiros, essa ambulância liga a sirene, esse sinal sonoro tem uma ordem para você. Qual é a ordem? Vaza da frente, dê preferência de passagem aí. É a forma sonora. E tem a forma eletrônica. Forma eletrônica. Quer ver um exemplo? Quando você efetua e envia a sua declaração de imposto de renda, automaticamente, de forma eletrônica, ou seja, o software, o robô, vai emitir para você, com seus dados, uma declaração de um recibo de envio. Esse é um ato que foi produzido pela forma eletrônica, não tem uma pessoa emitindo isso lá. Muito bem. O que é importante a gente ressaltar aqui, ainda no tocante à forma? O que é o silêncio da administração? Silêncio da administração é quando um determinado interessado, pode ser um servidor, pode ser um particular. Um determinado interessado se dirige a um órgão, a uma entidade, se dirige à administração e faz um pedido, um requerimento. Nos termos de lei, a administração terá um prazo para se manifestar. Suponhamos que a administração não tenha se manifestado no prazo que deveria se manifestar acerca desse pedido. Quando a administração não se manifesta acerca de um pedido de um interessado, de um requerimento no prazo legal, nós estamos diante do silêncio da administração. A questão controvertida é: o silêncio da administração pode ou não pode ser interpretado como manifestação de vontade, como um ato? O silêncio pode ser uma forma de manifestar, de exprimir a vontade? Ou positivamente ou negativamente? O que prevalece lá para você no concurso? Não. O silêncio, gente, não pode ser interpretado nem como manifestação positiva de vontade, quem cala consente, e nem como manifestação negativa, do tipo quem cala nega. O silêncio não pode ser interpretado ou reconhecido como manifestação de vontade da administração, como ato. A não ser que uma lei expressamente atribua efeito jurídico ao silêncio. Um exemplo que a gente pode dar é quando a administração, por exemplo, o chefe do Poder Executivo, não se manifesta no prazo de 15 dias úteis sobre a sanção ou veto. A Constituição expressamente diz que no silêncio é considerado sanção tácita. Então, só para dar um exemplo nessa situação. Bom, continuando, inobservância ou vício quanto à forma. Se o ato for praticado descumprindo o vício quanto à forma, isso acarreta o mesmo: nulidade, invalidação, anulação do ato. Muito bem. Agora, olha a OBS 2. Em regra, vício de forma deve ser convalidado por aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Por quê? Porque a forma é instrumento, é o meio. A forma não é o mais importante. O mais importante é o conteúdo e a finalidade do ato. Com 3 exceções. Em regra, deve-se corrigir a forma, privilegiando o conteúdo e a finalidade do ato, se estiver em consonância com a lei.
com um detalhe. 3 exceções a essa possibilidade de convalidação. Quando é que não dá para convalidar e corrigir vício na forma? Grave isso, importante. Então, em regra, convalida, mas não convalida quando a lei expressamente determinar que a forma é essencial. Não é expressa, além de ser expressa, a forma é essencial à validade do ato. Quando a lei expressamente determinar que a forma é essencial à validade do ato, não convalida. Quando, em razão do vício de forma, o ato não atingir e não alcançar a finalidade. Quando, em razão do vício de forma, o ato não alcançar a sua finalidade. E, por último, quando, em razão do vício de forma, o ato causar prejuízo ou à administração ou a um terceiro. Isso aqui a gente pode também depender do artigo 55 da Lei 9784/99. Então, gravem, apenas nessas 3 hipóteses é que o vício de forma não admite convalidação, não pode ser convalidado. Só para você reforçar aí o entendimento, olha o artigo 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretar em lesão ao interesse público, ou seja, sem lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis, defeitos corrigíveis. Que defeitos são esses? A competência e a forma. Poderão ser convalidados. Poderão ser convalidados. Muito bem. Então, isso aí é o detalhe sobre a forma. E a terceira observação, apagando aqui rapidamente, terceira observação, diz o seguinte: para desfazer um ato, deve ser utilizado que forma? Você tem ato 1 e você tem aqui o ato 2. Esse ato 2 vai desfazer o ato 1. Comigo. Para praticar um ato 2 com o intuito de desfazer um ato anterior, regra, deve ser utilizada a mesma forma ou uma forma mais complexa. Se o ato foi verbal, desfaz pela verbal, mas pela escrita. Então para desfazer um ato, deve-se utilizar a mesma forma ou uma forma mais complexa. A não ser que a lei diga de forma diferente. A não ser que a lei trate de forma diferente. Então isso aí é o detalhe aí da forma para desfazer a forma. Concluímos aqui mais esse bloco tratando aí dos atos administrativos. Estamos tratando dos elementos do ato. No próximo bloco, nós continuaremos aí analisando os elementos do ato administrativo a partir aí do motivo. Eu aguardo você aí para o próximo bloco. 45.